Oi, pessoal, nós estamos aqui fazendo uma videoaula para vocês que não conseguiram vir, né? E torcer para que isso daí comece a diminuir, fique em casa, né? O máximo possível e quem puder, fique em casa. Bom, nós estamos usando máscaras, né? Que é obrigatória, que faz parte, né? De todo da questão de segurança, de higiene. E nós estamos fazendo o seguinte: a gente está realizando algumas atividades internas aqui na academia e a academia não está aberta conforme o decreto. Nós estamos com as nossas atividades internas, tá? E gravando os vídeos, como todas as escolas vêm aí desenvolvendo. Alguns vídeos dentro de escola, alguns professores estão gravando dentro da casa, enfim, vendo as possibilidades. Mas aí hoje a gente vai passar algumas informações da aula, né, do que a gente passou na aula e também do que a gente falou em algumas aulas, para você aí ir relembrando algumas atividades, algumas informações que foram passadas. Bom, hoje na aula, hoje nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre, antes de mostrar aqui esse vídeo de interpretação, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o conceito de dublagem. Então vamos imaginar, e você que está aí também assistindo o vídeo, imagine o seguinte: se vocês fossem contratados para fazer uma dublagem e vocês não conhecessem o papel, o personagem, e lógico que existe o contato que vocês vão ter com o diretor de dublagem, ele vai passar as informações para vocês, até porque vem uma informação de fora que você não conhece. Mas vamos imaginar que chegou a dublagem para vocês fazerem do reality show que nós estamos vendo as imagens que o Arthur está colocando, de vocês dublando o reality show. Reality show, eu queria que vocês falassem para o pessoal que ainda não fez reality show, quais são as características do reality show, quais são as dificuldades que vocês tiveram, quais são as facilidades que vocês tiveram, e como que vocês criariam um personagem. Como que vocês... até porque eles são meio caipiras, né? A dublagem brasileira ela tem um sotaque bem carregado. Então, como que vocês fizeram esse desenvolvimento? Quem que começa? E aí a gente faz o círculo. Quem que poderia falar? Qual foi a dificuldade? Me relata pra gente como que foi essa gravação. Eu posso começar. Pode começar, então vai. Então, eu achei legal porque como é uma cena de cotidiano, eles estavam reality, são pessoas normais como a gente, não são atores, que estão participando de um programa onde a vida deles está ali sendo mostrada. Então, a facilidade é porque como eles não são atores, a gente se identifica. Então, são coisas que eles estão fazendo ali naquela cena que nós poderíamos estar fazendo na nossa casa. É uma coisa mais fácil, vamos dizer assim, para nós na parte de atuação. Mas, ao mesmo tempo, é complicado quando acontece de uma mudança de fala. Se você está na cena, de repente corta para um momento em que você está sendo entrevistado. Então, esse corte, essa mudança na hora de dublar, isso é uma dificuldade. Mas, no geral, eu achei que é legal fazer porque são cenas reais de cotidiano. Ed, e você, como que foi para fazer o Sugar Bear? Que ele é caipira, como que você chegou nessa voz? Bom, em primeiro lugar, a gente vê a construção da pessoa, né, como um ser humano normal, e você tenta meio que, por intuição, ver qual que é a voz que encaixa melhor nas características dele, como fala, tudo. Porque como a Claudete mesmo disse, como são pessoas comuns, pessoas do dia a dia lá, do oeste americano, eles têm uma rapidez muito grande para falar. Então, o que acontece? São termos, muitas vezes, que eles são regionais. Falar, a gente tem que se adaptar ao nosso jeito de falar. Um exemplo clássico, que ela tem as interjeições que eles falam, né, relacionadas à religião, que é oh my God, essas coisas. E a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, para a gente estar assistindo. E, claro, também pensar também no público que vai assistir. Isso aí é atrair o público para assistir junto, né? Ficar sentado no seu sofá assistindo. Então, por exemplo, eu peguei lá, a mulher falou, oh my God, eu peguei e falei assim, Virgem Maria, né? A gente tem que usar alguma coisa que seja peculiar do nosso linguajar regionalizado do interior e
fazer uma espécie de paralelo com o interior deles também. Mas a dificuldade, como a Clara te disse, eles não são atores, eles não têm o tempo dramático, não têm a entonação de voz, não tem nada. Foi pego um instantâneo daquele momento e você tem que fazer o seguinte, bom, estou sentado no restaurante lá que nem eles estão comendo e tudo mais, e tem que fazer com que seja o mais natural possível, porque eles estão ali natural, eles não estão ali. É claro que muitas pessoas até falam que reality muitas vezes não é tão natural, mas eles estavam ali natural, não são atores, não são pessoas que foram preparadas para ser um personagem, eles são o personagem, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que me aproximar e criar uma certa identidade com eles para poder dar ser verdade aquilo que eu estou passando na voz, somente na voz, porque a voz é atuar, e você vai ter que atuar de uma forma comum, sem impostação de voz, mas usando o sotaque para poder aproximar o público. Foi bastante legal isso, foi bem diferente do que normalmente a gente tem feito com personagens, com caracteres de desenho animado e filmes e tudo mais. É bastante gratificante fazer o reality. Perfeito. Adriel, e você, eu vi que você teve, quando você fez a dublagem da menina, que você fez a modulação de voz. Como que foi isso? Como que você chegou nisso? É bacana a gente usar bastante modulação de voz, porque, tipo, que nem hoje a gente teve a oportunidade de fazer, como a gente está em poucas pessoas, então a gente teve a oportunidade de fazer todo mundo fez todos os personagens. Então, tipo, não ficaria legal se a gente fizesse sempre a mesma voz. Porque aí, obviamente, iriam identificar a gente, porque, lógico, vai estar o nosso nome, mas seria legal se a pessoa falar, caramba, foi a sua voz ali, tipo, você fez tal personagem, não parece, tipo, sua voz ficou diferente. Então eu busquei trazer isso, para cada personagem uma voz diferente, para que eles batessem o olho e falassem, não, olha, essa aqui é a voz dessa personagem, essa aqui é a voz deste personagem, esse aqui é uma criança, esse aqui é um adulto, esse aqui é um gordo, esse aqui é um magro, dá essa diferenciada. E uma coisa também que às vezes acaba sendo bom e também dificultoso às vezes, é a questão das interjeições, que, por exemplo, às vezes a gente quer falar, que nem, o legal é que a língua portuguesa ela é muito vasta em questão de palavras, então tem muita coisa que a gente fala que se parece com outra coisa, ou que é outra coisa também. Por exemplo, a gente pode falar sim, concordando, mas eu também posso falar aham, que é a mesma coisa, igual você fez agora. Então, tipo, o legal é que quando tem essas interjeições, que nem teve um momento ali que a moça, ela falou, se eu, tipo, esse ou então tem essas diferenças, a gente saber trabalhar com isso é muito legal. E a questão da modulação de voz também ajuda pra caramba, porque você tá naquela voz e você, poxa, agora eu tenho uma interjeição, não é uma palavra que eu posso simplesmente falar no mesmo tom, tem uma interjeição. Como seria o personagem fazendo essa interjeição? Tipo, como seria essa voz com esse ou tem essa diferença. E é legal trabalhar isso. Legal. Ju, e você, eu vi que teve um momento que você... Vamos falar um pouquinho sobre a distância do microfone. Se a gente fala muito perto, a gente tem que ter também essa noção, né, de distanciamento do microfone. Como que você vê isso? Qual que é a noção que você tem sobre isso? Então, é porque eu acho que a minha voz é muito baixa, aí eu chego mais perto. Então, por isso que eu cheguei mais perto, só que eu vi que ficou muito alta, aí eu fui para trás. Mas... E você falou que sua voz é baixa. A sua voz ela é muito adequada para dublagem. E como que você fez 4 personagens? Conta então como que foi. Lógico que no dia a dia você não vai fazer o papel do homem, porque hoje em dia tem vários dubladores, os diretores. Antigamente todo mundo se virava. Hoje em dia tem oportunidade para todo mundo. Mas como que foi essa mudança? Assim, você tenta ali você se esforçou, você fez a modulação. Como que foi isso para você? Então, eu tento sempre engrossar a voz, só que parece que minha voz sai fina do mesmo jeito, mas eu tento. E nem foi fazer a menina, faço uma voz mais fininha, assim, de criança. Aí fazer o homem faz uma voz mais grossa, mas só fica... A minha voz é fina, então não tem... Mas pelo menos é uma tentativa, Sim, né, uma de tentativa. mudar. Legal. E você, Ju, você também... como que foi para você a dublagem? De modo geral? Do modo geral. Foi uma coisa... De reality show, né? Vamos falar um pouquinho do reality. Não é novo, porque a gente já fez, né, dos acumuladores, e foi algo, tipo, bem legal de se fazer, porque não é algo que você tem que acertar totalmente, porque eles falam, a câmera muda, e
deixar tudo sincronizado não é tão necessário. O importante é você passar a emoção do momento e soar o tão natural possível que der. Até porque num filme, numa dublagem de um filme, é tudo mais controlado, né? O ator está falando de uma forma mais controlada. O reality show, ele tem essa natureza, né, de ser muito... É um falando em cima do outro, é aquela coisa de improviso, né? Beleza, a gente falou um pouquinho da dublagem, a gente vai continuar dublando, a gente vai continuar entrando nesse universo do reality show, tá? Depois a gente vai entrar na dublagem de fantasia, de um universo mais de ficção, a gente volta de novo para a ficção. Mas vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas da Ashbook. Vamos falar, no caso, da última ferramenta. Só para vocês terem uma ideia, não precisem ficar desesperados se não entender. Eu vou só mostrar para vocês uma coisa que vai ficar bem claro. A Ashbook, ela fala aqui na página 114, quem tem o livro pode abrir aí. Na página 114 tem um roteiro que ela mostra. Então ela fala aqui, né? Tem um roteiro de uma peça de teatro e ela vai nos mostrar como que é essa questão do objeto interno. Por exemplo, tem aqui o texto. O Jack, o Algernon, um nome estranho aqui, ele fala: como você está, meu querido Ernesto? O que o traz à cidade? Aí o Jack responde: o prazer. Que outra coisa deveria levar alguém a qualquer lugar? Então, como que a gente pode, o o objeto interno pode nos ajudar? Veja aqui, por exemplo, no que a Ivana está mostrando, ela fala o seguinte: o prazer. A gente tem que imaginar, aqui ela colocou sexo, drogas e rock and roll. Então ela colocou essa referência para que a fala sua, ela seja de êxtase, elevada, né? E o prazer. Vamos imaginar agora vocês vão entender claramente o que é o objetivo interno. Vamos trocar agora o sexo, drogas e rock and roll como ditadura e censura. Eu interpretaria assim: o prazer é mais baixo. Então isso ajuda na interpretação. Então, o que a Ivana ela diz, quando você pega o roteiro, isso é uma coisa pessoal, uma coisa sua. Pega o roteiro e você vai marcando ali o que você pode colocar ali para lembrar você que aquela fala, eu posso falar com essa sintonia, tá? Por exemplo, vamos imaginar outra coisa. Quando ele fala que, Clarete quer falar alguma coisa? Não, você está com o livro? Não, pode. Eu entendi bem o que você falou do prazer, porque se você coloca na sua mente, na hora de falar, a situação do momento, a realidade que você está e tudo que está acontecendo, não só na cidade, você está em Los Angeles, você está em Hollywood, mas é um momento de repressão. Então você tem que levar para sua mente naquele momento isso, todo aquele clima de repressão a hora que você estiver falando da cidade. Porque você não vai ter essa liberdade do sexo, drogas e rock and roll numa situação de ditadura, de repressão, de censura. Então, você tem que passar isso com o seu olhar, com a sua entonação de voz na hora que você estiver nesse isso diálogo. não está no roteiro, tá? Vocês não vão ver isso no roteiro. Às vezes o roteirista ele pode colocar uma descrição. A fala é dita com muita dor, tal. Isso ajuda, mas às vezes não está. Por exemplo, um outro exemplo é o seguinte, ele pergunta aqui: e quem são as pessoas que você diverte? Aí o Jack vai responder: vizinhos. E aí ela colocou embaixo: famílias chatas. Então a gente pode imaginar, né, aqui na Hollywood a gente tem algumas pessoas que fazem algumas coisas. Então a gente pode, quando ele fala assim: e quem são as pessoas que você diverte? Vizinhos. Bem irônico. Agora a gente pode colocar um outro elemento interno, outro objeto interno. Vizinhos são incríveis, que são aqueles vizinhos que ajudam a gente. Então já mudaria. Vizinhos, sabe, que dá vontade de abraçar. Então é muito simples. É que ela, para fazer um livro, ela fez um capítulo que você tem bastante referência. É aquilo que eu falei, para quem quer se informar, eu vi que tem bastante gente que entrou em contato falando que estava com dúvidas. Quem quer se aprofundar, vai entrar num universo bem complexo. Mas se você pegar, assim, de uma forma resumida, é isso.
tá? Os elementos internos, eu estou substituindo pelos elementos. Porque objetos internos eu vou confundir com objetivos, um monte de coisa. Os elementos internos é isso, é você pegar uma fala. A gente agora já falando sobre o que a gente gravou agora, vamos entrar na aula de cinema, é só você pegar ali, quando ele fala, vamos pegar um texto aí, uma fala do que vocês gravaram. Ele fala assim, é para dormir. Chocolate lá, ovo, não sei o quê. Ah, não, doce de ovo frito. Doce, Ovo queimado. ovo queimado. Então, doce de ovo queimado, vamos lá. No filme, esse roteiro, gente, saiu de um filme. No filme ele fala com prazer, porque eles gostam. Eu já imagino isso que deve ser muito horroroso, doce de ovo, não sei. Mas a gente faz bolo com ovo, né? Não sei como é que é. Não, tem quindim, que é com ovo. Isso que eu Tem falo. quindim, Com um pouquinho enrolado na vai. Doce de ovo, mas é que eu já. Doce de ovo queimado. Então ele fala com prazer. Então você pode colocar isso daí e imaginar um chocolate. Ah, um doce de ovo. Alguma coisa que você goste. E pronto, isso daí já é um elemento interno que você coloca na sua cabeça. Isso é uma coisa também que ajuda bastante. A gente tava falando de dublagem, ajuda na dublagem também. Porque como a expressão, Com o certeza. sentimento é tudo na voz, a pessoa não tá vendo o que você tá fazendo, então você joga tudo pra voz. Então, ó, o personagem tá animado agora, ele tá pensando numa coisa que dá muita alegria pra ele. Então você não vai falar a fala de qualquer forma, você vai falar de forma que transmita a alegria pra quem tá ouvindo. E assim também constantemente com as outras emoções que o personagem vem a ter. É que nem aquela senhora do riate lá, do frango. Ela tava comendo frango assim numa... Né, ela fala assim, vixe, eu pudesse ficar o dia inteiro aqui, nossa, eu não sair daqui, né? E por que ficou verdade aquilo? Porque ali é uma verdade, ela tá falando aquilo que vem da barriga dela, aquela vontade. Da barriga né? mesmo. Da barriga, então, e é uma realidade, isso que é legal, a gente tem que observar mesmo isso. Bom, vamos falar um pouquinho de personagens, a construção de personagens, que é o que a gente vai começar a desenvolver um pouquinho. Eu falei para eles aqui, eu quero que vocês aí de casa comecem a observar, mesmo de casa, comecem a observar entrevistas na internet geralmente, talvez de crimes. Por que crimes? Porque no crime sempre vai ter uma pessoa que vai estar falando a verdade e a outra que está mentindo. Porque o crime aconteceu. E por que é isso aí? Isso é importante que atores profissionais, eles observam isso. Não adianta a gente ficar observando só filmes. Porque o filme já é uma construção de personagem já estabelecida. A gente tem que pegar a vida real. Então, começa a ver documentários de crimes e vocês vão ver como que é interessante isso. Porque a gente que está aqui aprendendo as técnicas de interpretar, você vai ver que, nossa, bom, se aquela pessoa falou uma coisa e aquela falou outra coisa e alguém está mentindo, começa a observar que como que a pessoa chegou naquilo. Que palavras que ela conseguiu, que ela usou para chegar naquilo, né? Enfim. Então, mas começa a observar também, quando a gente sair da quarentena, na rua, né? Sai na praça, começa a observar mesmo o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de usar as mãos. Isso vai ser muito importante, porque, como eu falei, a gente vai falar sobre personagens e circunstâncias. Porque essas pessoas, elas estão vivendo no mundo delas. Se você, quando entra na sua casa, é como se fosse um teatro. Você entra de uma forma natural, porque você está acostumado. Então, o ator profissional ele tem que aprender a entrar no palco, entrar num set de gravação ou no estúdio de dublagem com naturalidade, como se aquilo ali fosse dele. E é isso que a gente tem que fazer. Então, a gente vai desenvolver, só que tudo isso é uma coisa muito mais prática do que ficar aqui só falando, tá? E aí, para concluir, nós vamos terminar esse vídeo falando um pouquinho sobre as características do ator amador. Né? Isso daí é uma coisa que a gente pega, que eu estou passando no primeiro ano, mas é interessante que vocês também podem ter essa informação. O ator amador, ele tem medo intenso do palco. Bom, isso é uma coisa normal de quem está começando, porque a gente tem aquela insegurança de chegar no palco, né? Então isso a gente tem que trabalhar para que a gente entre no ambiente, tanto de dublagem, set ou teatro, com qualidade, com segurança e sem nenhum medo. Tá? Outra questão é que o ator não sabe colocar as mãos. Isso eu também já falei muito, né? Acho que até o ano passado eu falei muito. Às vezes a gente vai interpretar, a pessoa ela fica aqui com a mão. Ela não sabe o que fazer, né? Ou fica fazendo coisas que não se pode. Então a gente tem que controlar a mão.
E mais do que mão também, olho também. No cinema tem muito isso. Outra questão é, tem movimento de cena desajeitado. É aquela questão que eu vivo falando da pessoa, parece que ela está fazendo capoeira. No caso de vocês, acho que vocês já passaram já dessa fase. Mas sabe quando a pessoa entra no palco, ela não sabe o que faz, ela fica fazendo isso. Não, o ator profissional, ele entra e para. Tanto no palco, até na dublagem também, você não tem, na dublagem você pode, mas tudo. Você vai entrar num set de gravação, você tem foco, tem luz, tem que ficar parado. Isso é ansiedade, é falta de experiência mesmo. Outra coisa, o ator nunca ouve os outros atores. Isso é uma coisa que a gente sempre falou aqui também nos exercícios de improvisação. Por exemplo, se eu vou fazer um exercício de improvisação e eu falo de um celular, o outro ator que vai entrar em cena, ele também tem que falar do celular. E acontece daqui, às vezes a pessoa ela ignora o celular e fala outra coisa. Ou seja, o ator ele não ouve o outro ator em cena. E não é só no improviso. Na interpretação também. Às vezes o ator está falando uma coisa ali e a gente não está nem prestando atenção no que ele está falando. E aí o que acontece? Fica mecânico. Então a gente tem que entrar em cena, prestar atenção, ouvir mesmo, sentir o outro ator. E o jogo de improviso é para isso, porque quando a gente faz o improviso, é para falar de uma maçã. Aí o ator começa a falar de uma maçã. Aí entra o outro ator, ele não fala da maçã, ele já fala de outra coisa, e aí vai falando um monte de coisa e ninguém desenvolveu nada. Isso é uma coisa do ator amador, que a gente tem sempre que eliminar isso. Bom, eu acho que a princípio deu para a gente ter uma noção, né, dessa questão do ator amador. Eu posso só fazer Pode, uma parte? pode. O que eu acho assim, o que eu percebi, principalmente comigo quando eu entrei, é a vergonha. O ator, ele no começo, quando ele está começando, ele é muito tímido, ele tem medo do toque, ele se retrai, eu acho que isso atrapalha muito e acaba causando ansiedade. Não é? Aqui tem a fala isso também, o ator tem medo de tocar o outro ator, isso fala sobre isso, fala da ansiedade, justamente, né, a gente tem a resistência. Tem outra questão aqui que ela fala, que o ator amador está sempre olhando para baixo, ele não olha no olho. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a gente tem que desenvolver isso, tem que olhar no olho da pessoa, né? E o ator amador, ele tem, até mesmo em cena, quando vai interpretar, pega os atores, os alunos novos. É assim, tá todo mundo olhando para baixo, tem medo. É insegurança um pouco também. Tudo. Não, é tudo. Isso aí a gente tem que corrigir conforme o tempo. Vamos ver agora a gravação que foi feita do nosso exercício de interpretação para o audiovisual. E aí a gente faz um comentário também, um breve comentário, que eu queria. Então, o Cris não está aqui, mas o Ed e a Clarete, aí eu queria que vocês falassem um pouco. Olhada assim. Quer dar uma fincada na ré? Vamos lá. Ai, fecha pra ele ver. Vamos lá. 3, 2, 1, ação. Você arruma Arrumo. e passa? Passo. E você cozinha também? Cozinho. O que você faz na cozinha? Pode pedir que eu faço. Estrogonofe? Sei fazer estrogonofe de frango, de carne, estrogonofe de camarão. E carne com cenoura, sabe fazer? Minha especialidade. Sobremesa? Sobremesa eu sei fazer mousse de chocolate, mousse de morango, mousse de abacaxi, bolo de cenoura, bolo de abobrinha doce. Bolo de abobrinha doce? Sim, é uma receita americana. Receita americana? Sim. Você sabe fazer ovo queimado com... O doce de ovo queimado? Doce de ovo queimado. É. Aí você me pegou. Não sei não. Como é que é? Simples, simples. Pega um ovo, queima, assim, joga um caldinho. Você nunca viu? Nunca fez? Não conheço. Durval adora. Você é casado? Durval, é pra dormir. Para dormir? É, mas o salário não é grande coisa. Ah, mas dá. Dá, mas não é grande coisa. E quanto seria? 100. Para começar. É, pra começar. E Cora? Eu achei perfeito, achei que ficou bem natural. Se a gente fosse pegar os exercícios que a gente já fez no ano passado, evoluiu muito.
mas como é a minha intenção sempre corrigir, a única coisa que eu faria, que eu pediria era o controle da mão. E eu volto a dizer que se eu estivesse também atuando, eu iria precisar desse feedback. O controle da sua mão, tá? E uma outra coisa que a gente não falou, mas eu quero entrar com vocês, nós vamos falar sobre a questão de fisicalizar, que é o que a Stella Adler fala. A gente fisicaliza muito, vocês estão fisicalizando muitas ideias. Quando você fala, não, pode vir, a gente quer fisicalizar, né, o pode vir ou algum texto através do corpo. Isso, os alunos do primeiro ano estão aprendendo a fisicalizar. Eu amo você, como que você fala? Ou eu odeio você. Você pode fisicalizar, eu odeio você. Estou fisicalizando. Isso no teatro, que é o básico. Mas no cinema, a gente não precisa fisicalizar tanto. A gente pode simplesmente falar, nossa, eu te odeio. Eu acho que eu estou exagerando aqui para ficar uma coisa bem seca. Mas não precisa fisicalizar tanto. Isso é controle, tá? Isso a gente vai desenvolvendo. Mas achei que ficou bem legal. O que vocês querem falar alguma coisa, Clarete? Eu perdi o tempo ali, o time, na hora de chamar a atenção dele. Porque quando ele perguntou, você é casado? Eu esqueci o que era a minha vez de entrar. Então eu achei... A minha falha um pouco foi isso. Mas olha que engraçado, eu já achei que ficou bom um tempo dramático. Ter demorado um pouquinho? A gente tem que valorizar o silêncio, porque às vezes, quando o eu tempo ensaiei, dramático. eu era imediato. A hora que ele falava, eu já entrava e falava, Durval, dando bronca. Mas você entende que, às vezes, o ser humano, se a gente está tentando levar para uma cena natural, a gente, às vezes, demora para pensar. Então, acho que fica legal ter isso. Eu acho que isso não é problema. Não, então, isso daí é uma isso outra eu alternativa de tinha interpretação. errado É aí. uma reação que ela foi pegar de supetão, né? Tipo assim, nós não tratamos e ficar perguntando essas coisas pro... E ajudou muito você ali com a mão. Isso ajuda muito, É. né? Você fazendo uma atividade. Uma atividade, foi bom. fazer Atividade, quem fala é a Ivana. Vamos ver agora das duas Jus, Ju Ribeiro e Ju Oliveira, e com o Adriel. Então, mais ou menos. 3, 2, 1, ação. A senhora passa? Passo. A senhora cozinha? Cozinha. A senhora arruma? Arrumo. Cozinha o quê? De tudo, só pedir. Estrogonofe? Estrogonofe de carne, estrogonofe de frango, estrogonofe de camarão. Carne com cenoura? Também. E a sobremesa? Bolo de chocolate, bolo de cenoura, mousse de chocolate, mousse de morango, mousse de abacaxi, bolo de fubá. Bolo de fubá. É uma receita americana. Receita americana? Ah, você faz doce de ovo cozido, queimado? Não, nunca ouvi falar. É um que ele tem uma calda em volta e ele é doce e esfarela. Nunca ouvi falar mesmo. E você é casada? Durval, é pra dormir. Pra dormir. Olha, a gente não tá pagando muito, mas... Mas dá. Dá. Só não é muito. E quanto é? 100. Só pra começar? Só pra começar. Eu achei que ficou muito bom também, excelente. A Ju Ribeiro, a Ju Oliveira, como você ficou com a mão ali parada, aquilo ali ficou perfeito, ficou uma boa fotografia, porque você ficou ali, você não teve muita poluição de mão. Você exagerou um pouquinho na mão, mas a única mão que eu achei que ficou interessante é quando se você é casada, que eu acho que aquilo lhe pede, que você tem interesse nela. Agora o restante eu já tiraria, tá? Eu achei que ficou muita movimentação. Do Ed, por exemplo, o dele comparado ao meu, tipo, do mesmo personagem, tá mais controlado a mão. Saber mas mais é que o que fazer com a mão. Não, tipo, não usar nunca, vamos supor, pra não ficar, tipo assim. Mas saber com quando certeza, usar não, ou tem que usar. tipo, Equilíbrio, claro, Equilíbrio. não, senão fica aquela coisa que você não sabe usar. Por isso que eu achei que aquela mão sua foi legal. A gente sempre tem que ter um porquê. Por que vai fazer aquilo? Então eu acho que eu vejo, a única coisa que eu vejo que ficou legal da mão é aquilo ali, mas o restante também não ficou ruim. Eu só estou dizendo que Só procurar. pode melhorar, que pode dar uma refinada naquilo e diminuir. A Ju também ficou boa, porque é igual a Clarete, ficou bom que vocês mexeram em alguma coisa. A Ivana fala muito disso, de atividade. E aí, se não tem atividade em cena, aí tem que ser um ator profissional para você fazer... Bom, você não teve atividade, ficou bom, porque você colocou a mão ali. Então, beleza, você não teve atividade, mas também você não ficou
Você não ficou que nem um zumbi ali, um robô. Não, você ficou ali parada, porque você tem um porquê de estar ali. E Então, o legal que o fato dela estar apoiada desta forma também mostra que, tipo, ao mesmo tempo que ela quer o emprego, ela tá meio com medo do tipo, será que eu vou ser aceita? É, uma Então ela defesa. tá naquela, tipo, na Isso, defesa. ela usou a então, mesa É como como se ela defesa tivesse... dela. exatamente. uma mesa Deixa eu como ficar defesa. aqui porque a postura dela ficou perfeita. exato, O ótimo. Adriel é o jeito físico do ator, né? Ele lembra bem o Dorvaldo. Ele Exatamente. tem o cabelo comprido. Eu só achei que ficou errado, não sei, eu não faria. Entrar na frente dela aquela hora para pegar bolacha. Era o que eu Ele tinha entrou na falado. frente da Ju? É, porque tapa. Tampou Tampa a frente ela, né? da Ju, só Ah, mas isso. a Porque... toalhada que ele levou depois também. Deu uma toalhada na minha boca na primeira, né? Você poderia pegar por trás ou talvez não poderia. A gente poderia ter colocado do lado. Isso é uma coisa Ou de voltado direção. pra Em cima da geladeira, geladeira. não sei. É. Mas, Mas- ela, vai ser legal a postura dela, porque como diz aqui, o corpo fala, né? Ela tá ali, né? Ela tá na ela, defensiva ela mesmo. tipo assim, tô fazendo uma entrevista, mas eu tenho que mostrar pros dois que eu tô sossegada, né? Sim. Apesar de não Então, Não, tipo, perfeito. é. Eu achei que a gente que vocês evoluíram bastante e até de termos ficado parado um tempo aí. Mas eu acho, gente, que é aquela coisa de igual bicicleta, sabe quando você aprende e Ah, não vai mais perder. Pode ser que talvez enferruje algumas coisinhas, mas depois a gente acaba desenvolvendo tudo, né? Bom, Foi legal. vamos encerrar então por aqui. Então essa aula vai estar disponível, espero que ajude vocês. E semana que vem a gente está aqui de volta, sempre com o respeito, traga máscara. Tem álcool gel aqui, álcool e gel, que fala, né? Álcool em gel ou e gel? Em gel. Em gel. Álcool em gel, tá. Então é isso, gente. Obrigado e até semana que vem.